Esse vídeo faz parte da série em que estou apresentando o método Corrida com Longevidade e os 5 fundamentos que sustentam esse método. No vídeo anterior eu expliquei o primeiro fundamento, a individualização profunda, a ideia de que cada organismo responde de forma única ao treinamento. Vou deixar o link aqui na descrição. Agora vamos falar de um erro muito comum que acontece mesmo quando o corredor já entendeu que cada pessoa precisa de um treino individualizado. Esse erro é a busca por treinar sempre, ou quase sempre, no limite. Existe um comportamento ainda presente entre os corredores amadores. A sensação de que, para evoluir, é preciso sempre sair do treino completamente exausto. Treinos em que o corredor termina pensando, hoje sim foi forte. Hoje eu me destruí, hoje dei tudo. Ou foi assim, ou parece que não treinou. Para muita gente, essa sensação virou quase um selo de qualidade do treino. Mas aqui existe um problema importante. Treinar sempre no limite pode até dar a impressão de que você está evoluindo mais rápido. Na prática, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Dentro do método Corrida com Longevidade, o segundo fundamento é o que eu chamo de gestão inteligente da carga. A ideia central desse fundamento é simples: treinar no limite fisiológico e não no limite do ego. O limite fisiológico é o ponto em que o estímulo é suficiente para provocar adaptação no organismo. Já o limite do ego é aquele ponto em que o corredor quer provar algo, provar que consegue, provar que aguenta, provar que está evoluindo. O problema é que o organismo não responde ao orgulho do corredor. Ele responde à carga de treino, e quando essa carga ultrapassa o que o corpo consegue adaptar naquele momento, o resultado costuma ser previsível: fadiga acumulada, estagnação ou lesão. Uma das distorções mais comuns no treinamento de corrida é quando o corredor transforma todo o treino em uma prova. E assim, treino regenerativo vira treino moderado vira treino forte, e o treino forte quase uma competição. Com o tempo, todos os estímulos começam a se misturar e o organismo deixa de receber aquilo que realmente precisa para evoluir. Treinos leves deixam de cumprir sua função de recuperação. Treinos intensos deixam de ser realmente intensos porque o corpo já chega cansado neles. O resultado é um tipo de treinamento que parece muito dedicado por fora, mas que por dentro está desorganizado fisiologicamente. O corpo humano evolui através de um processo relativamente simples. Primeiro vem o estímulo, depois vem a recuperação e só então acontece a adaptação. Quando o estímulo é adequado, o organismo se reorganiza para suportar melhor aquela carga no futuro. Mas quando os estímulos são excessivos ou mal distribuídos, o corpo entra num estado constante de fadiga. Nesse estado, a capacidade de adaptação diminui e o corredor passa a treinar muito, mas evolui pouco. Esse é um dos motivos pelos quais muitos corredores treinam com frequência, participam de várias provas, se dedicam bastante e mesmo assim ficam anos com tempos muito parecidos. Não é falta de esforço, é falta de gestão da carga de treino. Pode até parecer contraditório, mas muitos corredores evoluiriam mais se aprendessem a não treinar forte o tempo todo. Treinos leves são parte essencial do processo. Eles permitem recuperação fisiológica, adaptação muscular e manutenção do volume semanal sem sobrecarga excessiva. Corredores mais experientes geralmente entendem isso muito bem. Eles sabem que um bom ciclo de treinamento não é composto apenas por treinos fortes. Ele é composto por diferentes tipos de estímulo, cada um com uma função específica dentro do processo de evolução. Treinar bem não significa treinar sempre no máximo, significa aplicar a intensidade certa, no momento certo. Veja esse caso. Certa ocasião tive um aluno que treinando sozinho corria os 10 km em 36 minutos. A partir das minhas orientações, com alguns meses e treinando um pouco menos, ele estava correndo para 33 minutos. Então, melhorar a performance não era uma questão de ter que aumentar nada. Tanto é que foi feito o contrário, mas era o caso de somente gerenciar as cargas. E como perceber se você está errando na carga? Existem alguns sinais simples que podem indicar que a gestão da carga de treino não está adequada. Por exemplo, sensação frequente de cansaço mesmo em treinos leves, dificuldade de melhorar tempos em provas ou treinos específicos,
sensação de que o corpo nunca está totalmente recuperado, ou ainda o aparecimento recorrente de dores que vão e voltam ao longo das semanas. Muitas vezes esses sinais não indicam falta de treinamento, eles indicam exatamente o contrário, excesso de estímulo mal distribuído. E por isso, dentro do método Corrida com Longevidade, o segundo fundamento é a gestão inteligente da carga. Esse princípio parte de uma ideia simples. O objetivo do treinamento não é provar que você aguenta mais. O objetivo aqui é criar as condições para que o organismo evolua de forma consistente ao longo do tempo. E isso exige equilíbrio. Equilíbrio entre estímulo e recuperação, entre volume e intensidade, entre dedicação e respeito aos limites fisiológicos do corpo. Corredores que aprendem a gerenciar a carga de treino dessa forma tendem a evoluir de maneira mais estável e, principalmente, com muito menos interrupções por lesão ou fadiga excessiva. Pela minha experiência trabalhando com corredores, posso dizer que o verdadeiro desafio do treinamento não está apenas em prescrever treinos volumosos e treinos fortes, mas em saber administrar bem as cargas ao longo do tempo. Quanto mais elevado é o nível do treinamento, mais delicado fica esse equilíbrio entre estímulo e recuperação. E é justamente nesse ponto que a experiência do treinador costuma fazer diferença. Ajustar a carga certa no momento certo para que o corredor continue evoluindo sem ultrapassar o limite fisiológico do organismo. Esse fundamento também está diretamente conectado a dois princípios clássicos do treinamento esportivo: o princípio da sobrecarga e o equilíbrio entre volume e intensidade. Para que o corpo evolua, é necessário aplicar estímulos progressivamente desafiadores. Essa é a lógica da sobrecarga, mas esses estímulos só produzem adaptação quando são bem dosados dentro da combinação entre volume e intensidade ao longo do tempo. A gestão inteligente da carga dentro do método Corrida com Longevidade é justamente a aplicação prática desses princípios. Criar estímulos suficientes para provocar evolução, mas organizados de forma inteligente para que o corpo consiga se adaptar e continuar progredindo de maneira sustentável. Mas mesmo quando a carga está bem administrada, ainda existe outro fator fundamental para a evolução na corrida: a forma como o treinamento é organizado ao longo do tempo. Porque uma coisa é administrar a grandeza das cargas, quanto volume e quanta intensidade estão sendo aplicados. Outra coisa é como essas cargas são distribuídas ao longo das semanas e dos ciclos de treinamento. Em outras palavras, não basta definir treinos fortes, moderados, leves, curtos, médios e longos. É preciso organizar quando cada tipo de estímulo aparece dentro do processo de treinos. Essa distribuição ao longo do tempo é o que permite alternar momentos de maior estímulo com momentos de recuperação e consolidação das adaptações. E é justamente essa organização que evita a monotonia do treino e permite que o corpo continue evoluindo de forma progressiva e sustentável. No próximo vídeo da série, não perca, eu vou explicar o terceiro fundamento do método Corrida com Longevidade: a progressão estruturada. Porque evoluir na corrida não depende apenas de treinar certo hoje, depende também de como os estímulos são organizados ao longo das semanas e dos meses. Se você quer entender melhor a lógica por trás desse método, recomendo começar pelo vídeo onde explico o método Corrida com Longevidade. Ele está aparecendo aqui na tela agora. E se quiser entender também o primeiro fundamento, assista ao vídeo sobre individualização profunda. É claro que já vou te pedir aquele like, e se você quer evoluir na corrida com mais consciência sobre treinamento, inscreva-se no canal, porque toda semana tem conteúdo novo sobre corrida e treinamento.